Olá, meus caros alunos, bom dia. E aí, dando continuidade à nossa aula, porque devido ao coronavírus, nós estamos aí com as aulas presenciais suspensas, mas de forma nenhuma vocês vão ficar prejudicados, porque eu vou gravar a nossa aula, vou disponibilizar para vocês o link, né, via AVA e via WhatsApp. E aí nós vamos estar com um plantão de dúvidas, vocês podem me mandar o WhatsApp e eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Eu também vou disponibilizar uns exercícios para a gente trabalhar, e aí eu vou passar os exercícios, e à medida que vocês forem realizando ou tiverem dúvida, vocês me mandam, e aí a gente vai conversando sobre as dúvidas da matéria e também as dúvidas do exercício. E dando continuidade aí à nossa aula, a nossa última aula, na qual nós estávamos estudando sobre o inquérito policial. E aí eu trouxe um conceito de inquérito policial para vocês, bem completo, né? Que tinha lá que o nosso inquérito policial é um procedimento administrativo. Por que que ele é um inquérito policial? Ele é um procedimento administrativo? Porque não implica em uma sanção penal. Ele é inquisitório, e aí quando eu falo inquisitório, nós vamos lembrar dos nossos sistemas penais. O inquisitório, ele não tem o quê? Contraditório e ampla defesa. E isso implica também no nosso inquérito policial, que não tem também contraditório e ampla defesa. E ele é preparatório, lembra? Preparatório por quê? Porque ele vem aqui inibir que o Estado tenha um processo judicial temerário. E aí nós vamos recordar quem é que preside esse nosso inquérito policial, a autoridade, qual é a autoridade policial que preside o nosso inquérito, né? E aí nós falamos na nossa última aula que é o delegado de polícia. E o delegado de polícia é civil ou federal? Qual é o objetivo desse meu inquérito policial? E aí nós falamos que é identificar fontes de provas e elementos informativos. E aí eu fiz uma distinção para vocês do que é provas e o que são elementos informativos. Lembra do nosso artigo 155, que lá vem informando que provas é produzida na fase processual, porque lá eu tenho contraditório e ampla defesa. E aqui no meu inquérito policial eu não tenho contraditório e ampla defesa, então eu tenho elementos informativos. E aí, para que eu colho esses meus elementos informativos? Para mim ter o mínimo de indícios de autoria e materialidade para o titular da ação penal. E aí vocês vão lembrar quem é o titular da ação penal? O Ministério Público. E aí, dando continuidade à nossa aula, nós passamos a estudar o quê? As características do nosso inquérito policial. E aí, no nosso artigo 9 já diz lá que o nosso inquérito policial ele é escrito, porque todas as peças do nosso inquérito policial, num só processado, serão reduzidas a escrito ou datilografadas, e nesse caso, rubricado pelas autoridades. Então, tá aí por que o nosso inquérito policial é escrito. Mas o delegado, ele pode utilizar de filmadora, gravar ali o interrogatório do réu. Lembra que nós falamos isso em sala de aula? E ele pode também gravar a reconstituição do crime? Sim, pode, mas o nosso artigo 9 não fala que ele pode gravar, fala que ele é escrito, né? E aonde que a gente busca esse embasamento de acordo com o nosso Código de Processo Penal? No nosso artigo 405, parágrafo 1º, que sempre que possível o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendidos e testemunhas será feito por meio de recursos de gravação magnética. E aí, quando a gente fala de investigado e indiciado, a gente está falando da investigação preliminar do nosso inquérito policial. E ele é dispensável. E quando a gente fala que ele é indispensável, vocês vão lembrar que durante a nossa aula nós também já falamos que há outras formas de investigação, a própria do Ministério Público, das polícias militares. Então, se eu já tenho indícios de autoria e materialidade ao Ministério Público suficiente para o oferecimento da denúncia, eu preciso do inquérito policial? Não, por isso ele torna-se indispensável.
E aí, onde que tem essa informação no nosso Código de Processo Penal? Que o Ministério Público não precisa, ele pode dispensar o inquérito policial. No nosso artigo 39, parágrafo 1º, lá onde diz que o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito policial se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e nesse caso ele oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Lembra que eu disse no caso da nossa ação penal pública incondicionada e condicionada? Se eu vou lá no Ministério Público, já levo elementos suficientes, dou a minha representação, já levo a minha documentação, já é suficiente para o Ministério Público ali oferecer a denúncia, a não ser que ele queira pedir novas diligências. Se ele quiser, ele pode? Claro que pode, porque ele que é o titular da nossa ação penal. Ele é um procedimento sigiloso. Lembre que a autoridade policial ela assegurará no inquérito policial o sigilo necessário para a elucidação ali do fato. E aí nós vamos lembrar do nosso artigo 20, que fala que justamente se a autoridade policial não tiver esse sigilo, significa que a nossa investigação vai ser o quê? Prejudicada. Mas aí nós temos algumas restrições em relação ao princípio da publicidade. Lembra quando nós falamos sobre o princípio da publicidade? Tem algum momento que o delegado vai utilizar esse princípio da publicidade para ajudar na investigação no meu inquérito policial? Sim, no caso de retrato falado, né? Lembre que ali o delegado ele tem que divulgar aquele retrato para poder achar ali aquele acusado, aquele suspeito, né? Então, ele precisa, aí sim, de uma publicidade ampla. Mas, em regra, a nossa publicidade em relação ao nosso inquérito policial é restrita. Mas aí nós não temos o acesso do advogado aos autos do inquérito policial. E aí nós vamos lembrar da nossa súmula 14, que eu disse para vocês que é muito importante, que assegura lá o acesso dos advogados na fase do inquérito policial. Sim, mas aí a gente vai lembrar que esse acesso, ele é o quê? Ele é amplo só em relação ao que o delegado já documentou. Porque se ele deixou, se ele está fazendo alguma investigação e essa investigação ainda não está completa, como a interceptação telefônica, vocês vão lembrar que eu falei isso em sala de aula, aí a gente vai fazer o quê? Vai aguardar a conclusão dessa interceptação, depois ele vai documentar e vai sim colocar ali dentro do nosso inquérito policial. E a partir desse momento, então, o advogado vai ter acesso a essa fase do inquérito policial, esses documentos que já estão ali disponibilizados, já estão documentados, já estão escritos pelo delegado. Qual é a amplitude, né, desse acesso aos advogados? Alguma exceção? Todos os nossos inquéritos, o advogado ele tem acesso, aí vocês vão lembrar que eu já disse que é independente de procuração, ele tem acesso. E aí vão lembrar da nossa súmula, que eu falo todas as aulas, que ela é muito importante, a súmula vinculante número 14. E se eu não tiver, eu, advogado, não tenho acesso a esses dados do meu inquérito policial, o que eu posso fazer, né? O abuso de autoridade aí, negado acesso pelo delegado, como que eu vou proceder? Eu, advogado, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu primeiro procedimento? Então, a primeira coisa que eu, delegado, advogado, vou fazer, pedir ali acesso ao delegado de polícia. Se ele nega, qual é a minha segunda opção? Ao juiz da vara criminal. Ou, se a gente já tiver essa aplicabilidade hoje do juiz das garantias, eu poderia pedir para quem? Para esse juiz das garantias aí, já esse meu acesso, o acesso ao meu inquérito policial. E se o juiz também nega? Aí o que eu posso fazer? Uma reclamação constitucional no STF por desrespeito à súmula vinculante número 14. Posso também impetrar o mandado de segurança contra o magistrado. Também nós temos a possibilidade aí do 1HC. Então, nós como advogados temos várias opções aí. Mas também nós devemos lembrar que há uma exceção, né? Há uma exceção da lei das organizações criminosas.
no artigo 23, porque o sigilo das investigações poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para garantir a celeridade e a eficácia das diligências investigatórias. E aí, nesse caso, como que o advogado vai fazer? Ele vai ter que pedir uma autorização ao juiz, à autoridade judicial aqui. No caso, se a gente já tivesse funcionando hoje o nosso juiz das garantias, quem seria esse juiz das garantias que seria o responsável para dar ali a autorização para esse advogado acompanhar a investigação? Nosso procedimento é inquisitorial, e aí quando a gente fala sobre inquisitorial, vocês vão se recordar por quê? Não tem a observância do contraditório e da ampla defesa. Por que a gente não tem a observância aqui no nosso inquérito policial da observância do contraditório e da ampla defesa? Porque é uma investigação preliminar. Por que o nosso contraditório nós vamos ter em questões de produção de prova, né, naquelas 3 modalidades que nós já falamos, que é as não repetíveis, cautelares e antecipadas, que vai ser um contraditório diferido, postergado, dado na fase processual. E aí também vocês vão lembrar do nosso artigo 5º, inciso 63, que nós falamos muito em sala de aula, que o preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, né, sendo-lhe assegurado a assistência da família, do advogado. Nós falamos já muito sobre esse nosso inciso. E como é esse direito, exercer esse direito de defesa na investigação preliminar? E aí nós vamos ter o exercício exógeno e o exercício endógeno. E o que são essas modalidades de exercício de direito de defesa? Quando eu falo de exercício exógeno, eu estou falando daquele de exercer o meu direito de defesa fora dos autos da investigação preliminar. E aí vocês lembram o que nós podemos exercer de direito aqui, fora da investigação? Vamos imaginar na possibilidade ali da gente pedir alguma coisa ao advogado, pedir alguma coisa ao delegado. E aí o delegado, vocês vão se recordar, porque ele não tem a obrigatoriedade de produzir aquela prova a qual o advogado está pedindo aquela diligência, bem como não tem a obrigatoriedade ali o delegado de permitir que ele participe das diligências às quais ele está programando. Então, esse seria o meu. E o que seria exercer esse nosso direito de defesa endógeno? Que seria o direito de defesa dentro dos autos de investigação, na fase do inquérito policial. Lembra que eu disse que agora, se o delegado permitir, o advogado pode sim pedir alguma diligência, produção de prova, na perícia que o delegado for fazer, o advogado pode apresentar quesitos, ele pode ter ali o seu assistente técnico, mas isso tudo depende de autorização do delegado de polícia, porque se ele não quiser, o inquérito policial é discricionário, é ele que coordena toda a produção de provas ali. Lembrem disso que nós falamos aí na nossa aula presencial, na nossa última aula. A nossa investigação preliminar trouxe agora uma modalidade, lembra que eu disse do 14A para os servidores da segurança pública? Lembra que agora eles têm uma assistência jurídica ao seu favor, que eles têm ali durante a investigação de inquéritos, a investigação de fatos que forem relacionados ao uso de força letal praticados no exercício da função. Lembra que agora ele vai ter direito a um advogado, ele vai ter que ser citado. Dá uma lidinha aí no nosso 14A para vocês verem como é o procedimento agora para esses servidores da segurança pública, só em relação a fatos praticados no exercício da profissão e de forma também consumada ou tentada. E aí ele vai ter direito ali de ser citado em 44 horas. Mas essa citação, numa fase de procedimento que não é judicial, pode ser feita? Claro que não. Então, nós vamos entender que essa citação, nesse exato momento, ela é o quê? Uma notificação. Então, onde tiver citação, a gente vai entender como uma notificação. Ele vai ser notificado em 48 horas, para quê? Para tomar conhecimento da investigação ali contra ele,
e também para ele constituir advogado. E se ele não fizer, a instituição a qual ele está vinculada vai ter que nomear aí um defensor para ele, né? E aí tá tudo no nosso artigo 14A, parágrafo 1º, 2º e 6º, porque os outros foram aí vetados. Ele é um procedimento discricionário. Lembre-se que nós estamos estudando as características aqui do nosso inquérito policial. Então, por que ele é discricionário? Significa a liberdade ali de atuação dentro do nosso inquérito policial, da autoridade policial, que é o delegado de polícia. Mas aí nós vamos lembrar que temos exceções também. Ele pode produzir toda modalidade de elementos de informação, sim, mas tem exceção. Qual é? Lembre-se da exceção que a gente disse. Se precisar de um laudo de insanidade mental, ele pode fazer? Não, só com autorização judicial. E aí, temos aí no nosso artigo 6º e 7º um rol meramente exemplificativo de tudo que o delegado tem como elementos de informação para a colheita desses elementos de informação. O nosso artigo 14, né, que traz aí que o ofendido e seu representante legal indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Quem é essa autoridade? O delegado de polícia. E aí é onde tem a discricionariedade, a liberdade de atuação do delegado de polícia, é claro, dentro dos limites legais. E aí nós vamos entender que ele não pode agir também com a criação de produção de provas por meio de tortura, grampo sem autorização, porque aí nós vamos ter provas ilícitas, né? O delegado de polícia, que vocês já sabem, nós já falamos sobre isso, o presidente do nosso inquérito policial. Se a gente pedir alguma diligência a esse delegado, ele é obrigado a fazer? Não, ele só vai fazer se ele entender, é claro, o advogado, né? Entender ali que é plausível, que aquela diligência é necessária. Mas e o Ministério Público? Se o Ministério Público pedir uma diligência, em razão do princípio da obrigatoriedade da ação penal, o Ministério Público, o delegado tem que acatar esse pedido do Ministério Público para fazer essa produção de prova? Sim, aí ele está obrigado ali a produzir as provas as quais o Ministério Público solicitou as diligências. Ele é um procedimento oficial. Por quê? Porque incumbe ele a presidência desse inquérito policial. E ele também é um procedimento oficioso. O que significa isso? Significa que, a partir do momento que ele tomar conhecimento de uma notícia de um crime, ele está obrigado a agir, a investigar. E aí nós vamos ter quais são essas modalidades que dão início ao nosso inquérito policial. Lembre-se que o juiz ou o delegado pode começar o nosso inquérito policial de ofício, por meio de portaria. Lembre que vocês estão fazendo aí o trabalho do filme. Aí nós vamos ter na modalidade da ação penal pública condicionada. O delegado, ele pode agir sem a representação ou, no caso da ação penal privada também, ele pode agir sem a manifestação ali da vítima? Não, ele não pode. Ele só vai agir depois que ele tiver a representação ou ele tiver na ação penal privada a autorização da vítima, a manifestação da vítima. E aí, quais são essas modalidades que nós temos de manifestação da vítima? A vítima pode ir lá fazer a notícia crimes. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as modalidades da notícia crimes na nossa ação penal privada. E aí, lembrando também outra característica do nosso inquérito, é um procedimento indisponível. Por que ele é indisponível? Ele é dispensável, mas não é disponível. Porque o delegado de polícia, ele pode arquivar o inquérito? Não. E está lá onde isso? No nosso artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do nosso inquérito policial. Quem é que vai arquivar? É o juiz, por meio de um pedido do Ministério Público. E depois nós vamos estudar
mais para frente o arquivamento do nosso inquérito policial. E aí nós vamos lembrar da nossa súmula do STF 524, que é arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. E aí depois nós vamos falar sobre as novas provas. Provas na fase do arquivamento, nós vamos falar o que é provas novas e provas substancialmente novas, para vocês saberem aí já a diferença. Ele é um procedimento temporário porque ele tem prazo. O nosso Código de Processo Penal estabelece prazo. Quais são os prazos para o nosso inquérito policial? Se o investigado estiver preso 10 dias e ele pode ser prorrogado, hoje, por enquanto, não. Mas se tivesse juiz das garantias, ele já poderia, se a gente estivesse aplicando agora o nosso juiz das garantias, ele poderia ser prorrogado se o réu estiver preso? Sim, com o juiz das garantias, ele vai poder ser prorrogado por uma única vez por mais 15 dias. Por enquanto, não estamos aplicando o nosso juiz das garantias, então vamos ficar com o nosso artigo 10, que vai falar que o prazo, ele estando preso, 10 dias para o delegado concluir o nosso inquérito policial, e se ele estiver solto, 30 dias. Esses 30 dias podem ser prorrogados? Sim, esses 30 dias pode sim ser prorrogado. E aí, qual é o prazo de limitação para essa prorrogação? Tem prazo? Pode ser prorrogado mais 30, mais 40, mais 60, mais 90? Não há um limite de prorrogação. Pode ser prorrogado. O STJ tem alguns precedentes no sentido de que tem que ter uma garantia razoável da duração do processo, mas não há um prazo determinado para essa prorrogação. E aí nós vamos ter uma regra, não é uma regra geral o nosso artigo 10. Então, nós vamos ter exceções. Quais são essas exceções? Em relação a competências de crimes da Justiça Federal, que aí se o réu estiver preso, quantos dias? 15 dias. Se ele estiver solto, 30 dias. A lei de drogas também diz que será 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 dias se ele estiver solto, podendo ser duplicado em ambos os casos. Contra a economia popular, 10 dias, tanto para o indiciado preso quanto para o indiciado solto. E nos inquéritos militares, o prazo será de 20 dias quando ele estiver preso e 40 dias, prorrogáveis por mais 20 dias pela autoridade militar quando ele estiver solto. E aí eu fiz um quadro bem explicadinho para vocês, já trazendo aí de acordo com o nosso artigo 10, bem como já com o juiz das garantias, como ficaria hoje o nosso inquérito policial se a gente estivesse já utilizando o juiz das garantias, que não é o caso. Lembre-se que está suspenso o nosso artigo 3A ou 3F. Quais são as formas de instauração do nosso inquérito policial? De que forma se inicia o inquérito policial? Nos crimes de ação penal pública condicionada ou de iniciativa privada, que eu disse agorinha, para vocês lembrarem, vamos relembrar. O que eu preciso? Preciso da representação. Eu preciso ali que a vítima vá lá e dê uma autorização para mim, delegado, ou para o Ministério Público, iniciar a investigação preliminar. Ou, no caso dos crimes que precisam da requisição do ministro da Justiça, precisa também dessa requisição, senão o delegado não tem como fazer nada. A mesma coisa a gente vai lembrar para os nossos casos da ação penal de iniciativa privada. O inquérito depende do requerimento da vítima. Se a vítima não se manifestar no prazo decadencial de 6 meses, né, em regra, contado do dia que ela vier saber quem é o autor do crime, prescreve o direito dela aí de... Então, prescreve tanto o prazo dela de entrar com a queixa-crime, quanto de dar essa autorização ao delegado de polícia ali para a investigação. O delegado não pode agir de ofício sem a manifestação aí da vítima. Nos casos de ação penal pública incondicionada, quem é o titular da ação penal pública incondicionada? O Ministério Público. Aí sim, o delegado ele pode agir de ofício
ele pode agir por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, e essa requisição da autoridade judicial nós vamos entender que não foi recepcionada pela nossa Constituição, porque senão estaríamos aí ferindo o princípio da imparcialidade. E aí, imagine já com o juiz das garantias agora, que vem para preservar essa imparcialidade. Imagine já a autoridade judiciária iniciando um inquérito policial. Então, não cabe aí essa parte da autoridade policial. Ela não foi recepcionada pela nossa Constituição. Pode ser a requerimento do ofendido ou do seu representante legal, que é o CAD. Depois nós vamos estudar as condições da ação penal, ou no início da nossa ação penal, a gente já vai saber quem é esse representante legal, que é o cônjuge, ascendente e descendentes, que tem o direito ali de requerer também a ação penal, o início da nossa investigação aqui preliminar. A notícia crimes oferecida por qualquer do povo. Também pode, sim, o delegado iniciar uma investigação por uma notícia que ele recebe aí de qualquer pessoa que tiver conhecimento da existência dessa infração penal. Ele pode comunicar para o delegado, escrito, verbal, pode chegar lá na delegacia e noticiar verbalmente? Sim, claro, ele pode. Auto de prisão em flagrante. Também é outro caso aí de início do nosso inquérito policial. O próprio auto já de prisão em flagrante já consiste na própria investigação no caso da lei de drogas. Então, ali ele já tem os elementos necessários para o Ministério Público oferecer a denúncia. Então, a notícia crimes é nada mais, nada menos que o quê? O conhecimento da autoridade policial de um fato delituoso. Então, quais são essas modalidades de notícia crimes que nós temos hoje? Nós temos a notícia crimes de cognição imediata ou espontânea, que é aquela que ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento de fatos delituosos do crime por meio de suas atividades rotineiras. É um exemplo quando ele também toma conhecimento de um crime através da imprensa, quando a imprensa noticia. Também é uma notícia crimes de cognição imediata. Imediata. Que são as notícias crimes de cognição imediata ou provocada? É aquela que a autoridade policial toma conhecimento da notícia da infração penal através de um expediente escrito, que é o que acontece, por exemplo, na requisição do Ministério Público, na representação do ofendido. Lembrando a nossa hipótese de ação penal condicionada, aquela representação ali que o ofendido dá à autoridade policial, já é uma notícia crimes de cognição imediata ou provocada. E quando nós temos uma notícia crimes de cognição coercitiva, é quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso através da apresentação de um indivíduo preso em flagrante. E como fica o delatio criminis? O que é um delatio criminis? É uma espécie de notícia criminis também. Mas o que é essa delatio criminis? É aquela que é a comunicação feita por qualquer pessoa do povo. Aquele que a pessoa vai na delegacia noticiar o crime ou fato delituoso verbalmente ou por escrito, né? Aí vai depender do caso concreto, porque dependendo do caso, ele será. A depender do caso, ela, se for nas atividades rotineiras da polícia, por exemplo, ela será uma notícia crimes, é o que? Imediata, de cognição imediata. E aí nós temos também a notícia crimes inqualificada. O que é essa notícia crimes inqualificada? É a famosa denúncia anônima ou disque denúncia. E como que fica a discussão em relação à denúncia anônima? Então, o delegado, de imediato, ele não pode instaurar o inquérito policial. Ele primeiro tem que fazer uma verificação da veracidade dos fatos ali relatados. E depois que ele verificar que realmente os fatos relatados são verdadeiros,
ele vai começar o nosso inquérito policial. Aí sim, ele vai abrir ali o inquérito policial, instaurar o inquérito policial, de acordo com a veracidade que ele já certificou. Porque se ele não fizer isso, ele abriu um procedimento investigativo duvidoso, ele vai responder pela lei de abuso de autoridade. E aqui hoje nós vamos encerrar a nossa aula, encerrando todo o nosso conteúdo aí quase de inquérito policial. Vai simplesmente faltar agora a nós falarmos sobre o arquivamento do nosso inquérito policial, que aí na nossa próxima aula nós vamos falar sobre o arquivamento do inquérito policial, quais são as modalidades, quem é que pode arquivar esse nosso inquérito policial e de acordo com o nosso artigo que acabou de ser alterado, 28 e 28A, que não estão também sendo aplicados. Lembra que eles também estão suspensos pelas ADIs ali, com o juiz das garantias. Então, bons estudos para vocês, assistam a aula, leiam o material que eu vou disponibilizar, façam os exercícios, faça também as atividades dentro do AVA. Lembre-se que a nossa matéria é modelo AMI. Vocês têm exercício aí dentro de cada unidade, de cada sessão para vocês fazerem. Façam esses exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mande as dúvidas por e-mail, por WhatsApp, qualquer forma que vocês quiserem comunicar comigo, vocês têm aí os meus dados, e-mails e também o WhatsApp para vocês estarem aí falando comigo, tá bom? Bom, um grande abraço para vocês e bons estudos. Estudem, leiam os artigos. Nós estamos estudando do artigo, lembrem, qual é os artigos que nós estamos estudando em relação ao nosso Código de Processo Penal, do inquérito policial, que eu pedi para vocês lerem, né? Nós iniciamos aonde, quando e como. Eu quero que vocês pesquisem. Pega o nosso Código de Processo Penal, olha lá quais são os artigos que nós estamos estudando, que nós estamos falando sobre o inquérito policial. Lembre-se, pegue e leia. Leia bastante, leia o material, faça os exercícios. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Um abraço para vocês.